E aí galera, a Thor de 2007 foi muito importante para os Asgardianos porque trouxeram o reino para a Terra e tiveram que se unir novamente para se levantar. O capítulo 3 já começa comentando que a cidade francesa de Orleans foi batizada em 275 d.C. pelo imperador romano Aureliano. Os habitantes da Velha Orleans rechaçaram a onda de invasão dos bárbaros, liderados pelo Átila, e sobreviveram ao cerco em 1429 através da intervenção da Joana d'Arc. Mas os habitantes de Nova Orleans não tiveram a mesma sorte, então que lugar melhor para o Thor procurar pelos deuses perdidos? O herói andou por essas terras quando o nome foi dito pela primeira vez. Ouviu contos das batalhas de Átila e viu Joana d'Arc, uma rainha guerreira nata. O deus dos trovões não estava aqui quando os furacões vieram e por isso não pôde usar seu poder para impedir. Mas se ele não estava, então onde estavam os outros heróis? Por que não levantaram campos de força? Porque as ondas não foram evaporadas pelos raios e rajadas de calor? Porque os prédios não foram amparados pela força bruta? Talvez esse seja o motivo que o atraiu até Nova Orleans. Assim que chegou, um homem logo disse que as famílias que ainda viviam ali já tiveram problemas demais com as aberrações fantasiadas. Já tinha dito aos repórteres e políticos que essa é a cidade deles e mais ninguém usaria suas dores como se fosse um estúdio. Se o Thor pensava em fazer alguma coisa, que tivesse feito enquanto precisavam. Quando o herói disse que estava morto, o homem pareceu se acalmar um pouco, mas ainda assim disse que devia ter feito alguma coisa, e continuou que as pessoas morreram contando com ele. Se não pôde salvar o passado, então que salve o futuro, mas se nem isso estiver ao seu alcance, então que fique longe. Continuou que se não, ele mesmo ia fazer isso, e o Thor pareceu entristecido com a conversa, porque em questão de poder é claro que um mortal, sem poderes ou uma grande arma não tem a mínima chance. Foi bem aí que o Homem de Ferro chegou afirmando que precisavam conversar, que estava contente em vê-lo de novo e que sua ausência foi sentida. O assunto continuou com Tony perguntando se pensava que podia colocar Asgard no meio do coração da América e o governo não fazer nada sobre isso. Bom, de qualquer forma o Tony verificou e viu que a terra foi devidamente paga, então tecnicamente era do Thor. Mas as coisas mudaram um pouco durante sua ausência. Era bem simples, ou trabalhava com o governo ou estava contra ele, e não tinha meio termo. Sabiam que o Thor estava sozinho e por isso podiam tomar a força ou forçá-lo a se mudar. Ou então o próprio Thor colocar Asgard em um lugar mais apropriado. Depois de ouvir tudo isso, o Thor pegou Mjolnir com os raios já caindo. O Vingador disse que enquanto esteve fora, o Homem de Ferro caçou aqueles que lutaram lado a lado e chamaram de companheiros, matando e prendendo aqueles que foram contra, desconsiderando seus atos leais anteriores. Continuou que o gênio tomou seu código genético sem permissão e usou para criar uma aberração, e ainda disse ao mundo que era o verdadeiro Thor, o que para ele foi como profanar seu corpo, trair sua confiança e violar tudo que o deus do trovão representa. Depois de ser perguntado se é assim que o Homem de Ferro define a amizade, respondeu que essa não é toda a história e já levou uma martelada potente. Como só ia pedir desculpas depois, mirou uma poderosa rajada de energia que, para sua surpresa, nem sujou o traje do Thor. Por isso, o jeito foi apelar para o modo antigo, mas também não deu muito certo, porque quando foi para cima, levou outra martelada a ponto de atravessar as casas. Nesse momento, a armadura tentou reparar os danos causados. Para não perder a piada, o Tony disse que seu oponente estava malhando, mas na verdade não estava se contendo como costuma fazer. A armadura avisou que detectava uma anomalia atmosférica e um raio muito maior caiu causando uma explosão e falha total nos sistemas do Homem de Ferro.
Com o Thor já pegando pelo pescoço e dando seus avisos, disse para dar suas ordens e fazer ameaças àqueles que querem obedecer ou são covardes para lutar, senão vai aprender a diferença entre um deus do trovão e um mortal usando uma armadura de metal. Devia avisar os poderosos que se algum mortal for a Asgard sem convite, em pouco tempo vão aprender o que é o verdadeiro poder. Os céus se abrirão e mandarão a primeira parte da mensagem que até os cegos haverão de ver. Qualquer um que tente negar essa mensagem encontrará nos céus grande perigo, e esse é apenas o começo. Então, para o próprio bem do Homem de Ferro e seus superiores, seria bom dar o aviso e não deixá-los esquecer o que é o Deus do Trovão. Quanto à Guerra Civil, Thor não tinha nada a ver e ficou neutro, não querendo motivos para mudar de pensamento. Assim que teve um tempo para tomar um fôlego, o Tony disse que existe uma possível solução: tratar Asgard como uma entidade distinta, uma embaixada ou missão diplomática, e assim não será oficialmente território americano, já que tecnicamente estava flutuando, e isso colocaria fora da jurisdição, dando ao Thor imunidade diplomática. Um jeito dos superiores não se sentirem perdedores e de vender a história para a mídia. O Thor aceitou e deixou seu oponente ir embora, mas como a armadura fritou, não sabia como voltaria para a base. A resposta que teve foi bem simples: voltar andando. E foi exatamente o que fez, depois do Thor afirmar que tinha seus próprios interesses, dando fim à discussão mesmo com tudo o que aconteceu enquanto esteve ausente. Como a chuva continuou, aquele homem do começo da HQ começou a resmungar e o Vingador se aproximou tentando um diálogo. A sobrinha do mortal pediu por favor para não machucar o tio, porque nos últimos tempos as coisas foram muito difíceis e ele não tinha noção do que falava. Aí que veio a surpresa. O Thor concordou, comentou sobre o sofrimento e que ele só queria dormir, mas era hora de acordar, lutar e amar de novo. Sua alma estava despedaçada, e o sofrimento dos deuses nunca foi destinado a um mortal. Esse homem era um amigo, e surpreendendo aquela menina que não devia se aproximar, porque algumas coisas não são para os olhos mortais, quem voltou à sua verdadeira forma foi o Heimdall. Chegando ao fim, no GQ da SHIELD, um segurança dizia ao Homem de Ferro que em menos de uma hora a armadura substituta estaria pronta. Também disse que tinham uma imagem de alta resolução com uma segunda presença em Asgard, e quando questionado sobre o que fazer a respeito daquilo, o Tony apenas disse que por enquanto não deviam fazer nada. Mas e aí, o que vocês acharam desse capítulo? Comentem e deixem o like porque me ajuda muito, e assim o canal continua crescendo. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Até o próximo!